Há 2 dias no meu calendário, este dia e aquele dia. Este é um podcast sobre vida cristã no cotidiano. Acredito que este dia foi feito para ser vivido e moldado pela esperança daquele dia, quando veremos nosso Criador face a face. Nesta jornada, entre este e aquele, vamos compartilhar conversas, leituras, histórias e o que mais vier. Vamos juntos, um dia de cada vez. Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast, mas não é um episódio qualquer. Estamos aqui hoje no último episódio dessa temporada. O último episódio da Jornada do Contentamento. Sabe aquele misto de sentimentos, de uma alegria por ter chegado até aqui, mas também com uma tristezinha, porque foi muito bom. E eu espero que você que nos acompanhou desde o início, ou você que está chegando agora, também possa sentir e ser abençoado, abençoada, edificado, edificada. Eu sempre falo isso, eu sei como nós somos, porque eu acho que esse é o nosso desejo, né, minhas amigas que estão aqui. E hoje estamos de novo juntas, aproveitando as férias de julho, que a gente tá mais sossegada, a criançada não tá indo pra escola. Conseguimos mais uma vez nos reunir para um café da manhã e sentarmos na mesa para compartilharmos. Eu acho que acima de tudo é sobre isso, né? É sobre dividir. É muito interessante. Talvez eu tenha dito isso nos primeiros episódios dessa jornada, porque é uma experiência muito enriquecedora quando a gente divide. Às vezes a gente lê a mesma coisa, a gente assiste a mesma coisa, mas as perspectivas diferentes nos enriquecem muito. E eu louvo a Deus, assim, gratidão mesmo, porque eu sou muito enriquecida pela vida de vocês, minhas amigas, que estão aqui hoje. Pode falar mais alto, tá, gente, pro pessoal ouvir vocês. Mas vou dar um oizinho, uma por vez, pra gente não... Mas quero aproveitar pra fazer um oizinho diferente. Vou dar um oizinho e já quero que vocês falem, assim, cada uma que foi participar dessa jornada do contentamento. Camila, começa com você. Bom dia, oi. Bom dia. Fala alguma coisa aí, o que foi pra você? Ai, muito impactante. Eu até tenho bastante coisa pra falar sobre isso, mas a princípio fui pega de surpresa. Vai dar um podcast só do Espontaneidade, gente. Peguei elas de surpresa. Bênção. Fui muito impactada, transformada e encorajada a continuar nesse exercício do contentamento. Sim, eu também. Muito bom. Tá vendo? Não precisa falar muita coisa, só que sente, tem bastante coisa pra falar. É o que vem do coração, não é pra elaborar nada. Ó, gente, porque vocês nos ouvem, mas não nos assistem por enquanto, né? Quem sabe um dia a gente vai ter, assim, um podcast gravado com imagem. Mas aqui todo mundo tem suas anotações, tudo bonitinho, altos textos. Tirando hoje que a Adriana já tá rindo aqui, ela anotou quando chegou aqui na minha casa. E eu tô com uma anotação aqui que eu não sei se eu vou entender o que eu anotei, mas geralmente é uma coisa bem organizada. A impressora da Camila falhou. A impressora da Camila falhou hoje de manhã, mas ela trouxe, né? Veio cá a anotação? Ah, veio no celular. Bianca, bom dia. Bom dia. Fala aí, como foi pra você? Uma bênção. É sempre muito bom entender que o contentamento é um processo, né? Todos já sabem que a gente leu esse livro mais de uma vez. E pra mim essa última vez, e assim, compartilhando com vocês, me fez gravar que o contentamento é algo pra vida. Sim. Então vocês me ajudaram muito. Sou muito grata a Deus por vocês. Muito bom. Sempre oportunidade, né? Acho que é isso, concordo também. Não é um tema, não é um livro, somente, né, uma leitura, um momento. Como eu sempre oro e orei aqui antes da gente começar. Que o Senhor aplique isso nos nossos corações, que seja assim com você que ouve também. Aplique pra vida, aplique no nosso dia a dia, né? Esse exercício prático diário. Também quero dar oi pra minha amiga Adriana. E preciso dizer que 2 pessoas eu tenho a agradecer porque assim, esse é o último episódio dessa temporada desse podcast, né? E é uma coisa que eu enrolei muito pra começar um site, ter um podcast. 2 pessoas foram grandes encorajadoras na minha vida, que foi meu esposo e essa amiga aqui. Então, obrigada por isso. Pra me ajudar a tomar coragem de começar. Bom dia. Bom dia. Prazer. Na verdade, eu queria que mais pessoas fossem abençoadas com essa amiga,
como eu também já fui até hoje. E para mim, sempre um privilégio. Esse livro já me resgatou uma vez e não foi diferente dessa. E bênção, né? Bênção a gente lembrar o coração, né? De que o contentamento é o Senhor, né? E de que por isso que é pra vida, porque a gente precisa do Senhor todo dia, né? Então, privilégio estar aqui e compartilhar com vocês esse último capítulo. Muito bom. Então vamos começar nossa roda de conversa, né? Eu sempre inicio, ainda que nesses 2 últimos episódios, o último eu consegui cumprir a promessa de não falar muito no começo para interagir com vocês no durante. Mas é verdade, assim, que esse é um tema que toca muito meu coração, né? É difícil, a gente falou isso aqui agora no começo, que é difícil falar que o contentamento é um tema, né? Mas também né? Porque a gente tá falando sobre ele. Mas sempre foi algo assim que me tocou muito. Sim, eu vou falar, Camila, o nome do título. É bom, né, que a gente tem auxiliares aqui. Como a minha anotação tá bagunçada hoje, tá sem sequência. Deixa eu falar pra vocês o nome desse episódio, né? O título desse episódio de hoje, que sempre é o título. Teve alguns que a gente mudou, mas teve um que a gente mudou só, né? Mas o título desse episódio é Escolhendo Contentamento. Camila Muniz me lembrando aqui, sempre organizada e tal. Então, Escolhendo Contentamento é o título desse episódio. Eu acho que não poderia acabar com um título melhor, né? Apesar da Nancy falar que o contentamento não é opcional na vida do cristão, a gente também entende que é uma escolha. Por quê? Isso é uma coisa que eu até lembro, e já vai aqui um merchanzinho, né, de um episódio que eu conversei com a Vanessa Belmonte sobre disciplinas espirituais, e tendo um grupo ano passado até conversando sobre isso, a gente falou muito, né, que é possível ser cristão, ser cristã, é possível estar em Cristo e escolher viver uma vida apática. Escolher viver uma vida estagnada e escolher não crescer no Senhor. É possível, né, a gente ter uma vida infrutífera. Então, e é um possível muito infeliz assim para nós, né? Muito, muito triste. Então, apesar do contentamento não ser opcional, também existe um espaço na nossa vida, e acho que a gente conversou isso em tantos episódios, para que nós possamos ser treinar o nosso coração, e até a gente falou isso no último, né? A começar das pequenas coisas, da prática da nossa vida diária. Às vezes a gente espera grandes acontecimentos, grandes sofrimentos, como foi o episódio passado, a gente falou, pra gente então falar assim, é agora que eu vou exercer o contentamento. Sim, é verdade. É ali que talvez o contentamento floresce, né? A gente vai ter barulho de páginas virando no fundo também. Quando eu fazia na minha casa, eu podia folhear o que eu quisesse enquanto vocês falavam. Agora aqui eu não posso folhear minha Bíblia. Tudo bem, não, pode folhear. É Clube do Livro, né? A gente faz folhear a trilha sonora do negócio. Pode folhear, amiga. A gente não vai se incomodar aqui, nem os nossos ouvintes, tenho certeza. Mas, voltando, né? Perdi o que eu tava falando, gente. Me ajudem aí. Perdão. Não tem problema. Fui eu que interrompi que você tava folheando. Mas, voltando assim ao contentamento, eu não lembro exatamente de onde eu parei, mas como a gente tá gravando, qualquer coisa eu edito ou não. A gente realmente floresce no contentamento, muitas vezes nos momentos mais difíceis mesmo da vida. Mas a verdade é que isso não surge do nada. Uma coisa que eu tava pensando é que o contentamento, em todas as circunstâncias, não é sobre as circunstâncias no fim. Ele vem de dentro, né? É algo interno, é algo que realmente tem a ver com o coração. Sim. Tem a ver onde está o nosso coração, né, Cá? Lembro até daquele versículo que a gente citou tantas vezes, a Adri sempre cita, onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. E por que contentamento, assim, eu vou falar particularmente pra mim, mexe tanto comigo, no sentido de que contentamento é satisfação em Deus. E isso fala muito do evangelho, né? Uma coisa que eu penso, eu sou muito grata a Deus, assim, é que nós podemos ter contentamento.
Sim. Isso, assim, é maravilhoso, isso é um presente, isso é graça de Deus na nossa vida. Porque é um tesouro em um mundo quebrado. Em um mundo cheio de descontentamento. Em um mundo cheio de frustrações, nós estamos seguras em Cristo, nas suas promessas. A Nancy repete isso nesse último capítulo, né? Que a gente viu lá no capítulo 2 desse livro. O Senhor jamais nos desamparará. Jamais nos deixará. E no fim, Ele é a nossa satisfação. O fato de o Senhor nos colocar no caminho do contentamento é misericórdia. É como se Deus dissesse, eu não me contento em dar menos do que eu mesmo a você. Isso, no fim, é contentamento. E as circunstâncias, elas são apenas possibilidades, oportunidades, instrumentos, caminhos que Deus usa para nos fazer mais satisfeitas nele, no fim. Né? E lembrando lá do primeiro capítulo, né? A Nancy fala assim, que o contentamento é uma escola, que a gente pode se matricular nessa escola. Até porque, citando Paulo no capítulo 4 de Filipenses, ele diz, então, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. E a gente já falou tantas vezes sobre Paulo, né, nisso. Eu estava pensando hoje assim, o que eu tenho em comum com Paulo, né? Se eu for avaliar as circunstâncias que Paulo viveu, a narrativa da vida de Paulo não se compara. Mas eu tenho uma coisa, e nós temos uma coisa em comum com Paulo, e que é interna, né? Nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo é o mesmo. O mesmo Espírito que habitava em Paulo habita em mim, habita em nós. E é Ele quem transforma a minha vida de dentro para fora, aplicando a palavra de Deus, aplicando o Evangelho, me lembrando da graça. E eu insisto nisso, porque assim, para mim, se o contentamento não está fundamentado no Evangelho, ele é passageiro. Sim, porque até a Nancy cita no capítulo, né, ela fala sobre aquela mulher que derramou o vaso de alabastro aos pés de Jesus. E porque foi muito amada, porque foi muito perdoada, muito amou. E é isso, quando eu trago a memória, a graça de Deus na minha vida, de onde o Senhor me tirou, o quanto a graça demonstrada em Cristo na cruz mudou a minha história, me inseriu numa narrativa onde eu sou herdeira de promessas que são fiéis, elas vão se cumprir. Deus é fiel, vai se cumprir. Me inseriu numa esperança certa, viva, palpável, de que o fim não é aqui. Isso muda tudo. Então, assim, por isso que ela cita o Salmo 51 nesse capítulo, e é isso, sabe? Então, pra mim, contentamento fala muito sobre a alegria da salvação. E no Salmo 51, Davi ora, ele fala assim, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Você separou esse versículo? Não, eu ri porque o cachorro latiu. Eu não ouvi. Gente, estão querendo boicotar a minha fala só porque já deu 13 minutos e eu falei que ia falar rápido. Não é porque me alegra demais, assim, sabe? É isso. Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Sabe? E isso vale para os dias mais comuns. Sim. Isso vale para os desafios menores. Para aquele dia que eu tô, sabe, sensível, irritada. Aquele dia, como ela diz, que eu quero dar carta branca pra murmuração, pro descontentamento, pra inveja, sabe, pra comparação. Aquele dia que eu tô disposta a falar assim, eu não tô contente mesmo, eu não tô satisfeita mesmo. É pra esses dias que o Salmo 51 encaixa perfeitamente. Senhor, eu sou impuro, me limpa. Renova em mim um espírito reto, inabalável, e torne a dar-me a alegria da salvação baseada na graça de Deus, que transforma tudo, né? É o Salmo 37, se não me engano, que fala também isso. Deleita-te no Senhor, se satisfaça no Senhor, e Ele concederá o que deseja do seu coração. Ou seja, não está nas coisas, está em Deus, está no deleite em Deus, né? O contentamento. Mas é fato, não é confortável. John Piper costuma dizer que há alegrias que estão do outro lado de tristezas. Então a gente é exercitado principalmente no desconforto.
A gente é exercitado principalmente quando o nosso coração é confrontado. Eu acho muito interessante como o contentamento tem tudo a ver com a vida cristã, porque ela vai falar assim que contentamento é sobre você se submeter a Deus. Isso significa morrer para si mesmo. Isso significa tomar a sua cruz e seguir. E isso é o processo de santificação na nossa vida. Diário. E dói. E dói. E é a nossa vida, mas é uma dor que nos causa um bem eterno. Né? Não é fácil, não é nada fácil. Eu perdi muitas vezes, mas em Cristo eu ganho muito mais do que eu perdi. Eu não sou mais a mesma desde que Jesus me encontrou. E eu continuo não sendo, cada vez mais, porque eu estou vencendo sempre, não. Muitas vezes é perdendo, é o Senhor me humilhando, revelando meu coração tão insatisfeito, tão murmurador, tão descontente, revelando isso, fazendo doer mesmo, ou eu ver essa imagem de mim mesma. Mas em arrependimento, em buscar o Senhor em primeiro lugar, como Jesus disse, né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Isso muda tudo. Isso muda o meu coração de dentro para fora. Ela diz numa pequena expressão assim que eu anotei aqui, não foi exatamente isso, mas é verdade. Ela diz: escolher estar contente é ser liberto por Deus. E é isso que eu preciso. A gente entender essa narrativa que Deus tem para nossa vida, que é de transformação, que passa pela cruz, que passa por uma nova vida. Entender essa narrativa completa me ajuda hoje, nos momentos que me frustram, nos momentos que doem, nos momentos de sofrimento, nos momentos de pecado, meu mesmo, ou que alguém causou em mim, contra mim, né? Nos relacionamentos que geram tantos conflitos por causa do pecado no nosso coração. É nesse momento que conhecer a narrativa do Evangelho faz toda a diferença. Porque eu sei que o fim não é aqui, como eu já disse. Gente, tem muita coisa pra falar sobre contentamento. Tem muita coisa pra falar, mas acho que o principal pra mim é gratidão, assim. Obrigada, Senhor. Porque em Jesus eu posso escolher estar contente, independente ou em toda e qualquer situação. Paulo sabia disso. E ele disse mesmo no capítulo 4 de Filipenses: alegrem-se no Senhor. Outra vez eu digo: alegrem-se no Senhor. É no Senhor. E é de dentro pra fora. É isso aí. Bom, vamos abrir a sequência. Depois de mim eu já abri a roda, né? Mas vamos continuar aqui nessa conversa. Hoje começando com Bianca Gimenez. Gente, hoje a minha rua em especial está com trânsito, né? Então se tiver um sonzinho aí de caminhão passando, relevem. Bom, realmente é difícil fazer um resumo do contentamento, porque por mais que esse livro seja bem pequenininho, ele é muito profundo e trata de coisas profundas. Mas uma coisa que eu achei interessante é que a Nancy fala no capítulo que o contentamento não é destinado apenas às pessoas radicais, né? As pessoas que se entregam assim por completo e são tidas como radicais no relacionamento com Jesus. Eu acredito que o contentamento seja uma consequência do relacionamento com Jesus. Sim, isso. É uma consequência. E todo cristão pode e deve se esforçar em crescer em intimidade com Cristo, porque é isso que faz toda a diferença, né? Eu separei 3 pontos. Fiquei impressionada, inclusive, porque eu tava com dificuldade de... Geralmente são uns 10 pontos, né? Olha só, que absurdo! 3 pontos é bem batista. 3 pontos é bem batista, pensei nisso. Mas chegando aqui, a gente pode perceber que o contentamento, né, que se você participou dessa jornada com a gente, talvez você tenha percebido muitos detalhes, né, muitas coisas que por vezes passam desapercebidas aos nossos olhos. E talvez, assim como eu, você se depare com esse contraste de uma vida contente em Cristo e a realidade do seu coração, que
não é contente, né? Naturalmente o nosso coração é descontente e enganoso. Exatamente. Exatamente. Bom, a lista é enorme, né? Dá pra gente ficar aqui. O buraco é fundo. O buraco é fundo. Acabou-se o mundo. Ai, gente. Enfim, são tantos detalhes, né? E eu não sei vocês, mas eu tenho a tendência de ver a grandeza da luta, né? E como é longa a caminhada, e eu tendo a ficar desanimada. Eu tendo a olhar e falar assim, eu não sou capaz, não consigo, e não adianta nem tentar, porque eu não vou conseguir mesmo, né? Mas, pensando nisso, eu lembrei de uma frase de Cristo que, assim, vem de encontro ao meu coração. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para salvar os pecadores e não os bons. Então, se você, assim como eu, está olhando para dentro, depois dessa jornada, depois de tantas coisas que a gente já falou, e você se depara com um coração pecador, assim como eu me deparo com um coração pecador, a graça de Cristo, ela é suficiente e ela é para você, ela é para mim, ela é para cada um de nós. Porque Cristo veio justamente por causa disso, né? Bom, primeiro ponto. O contentamento é uma pessoa. A gente já falou isso, né? Algumas vezes ao longo do podcast. E eu tenho uma frase. Busque o contentamento e você o perderá. Caminhe com Cristo e você o encontrará. Por quê? Se a gente focar só no que o contentamento gera e a gente buscar os resultados do contentamento, a gente vai perder o contentamento. Então, o foco é a pessoa de Cristo. Quando a gente foca no nosso relacionamento com Cristo, vem o contentamento, porque Salmos 42, a nossa alma tem sede de Deus. Esse vazio que gera essa insatisfação constante, né? Essa inquietação do nosso coração, ela é a prova de que o nosso coração foi feito para estar centrado em Cristo. Ou melhor, Cristo estar centrado no nosso coração. Parece estranho, mas nós somos capazes de focar tanto no contentamento e perdemos a essência, que é o próprio Cristo. Então, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. O nosso foco tem que estar no nosso relacionamento com Cristo, crescer em intimidade com Cristo. Quando eu me converti, eu lembro que eu tinha vergonha de ir na igreja. É só um detalhe, assim, eu tinha vergonha de ir na igreja, porque não tinha Bíblia no celular. Mas... E assim, tinha vergonha porque eu não sabia encontrar os livros na Bíblia. Isso era um bloqueio muito grande. Quando eu descobri que esse era um bloqueio, né, que, assim, me desmotivava, eu falei pra Deus, eu falei, Senhor, eu não entendo como que, né, o fato de abrir um livro, saber abrir um livro pode me desencorajar, mas tudo bem. Então eu fui atrás de ferramentas para aprender a mexer. E é um processo, assim como o contentamento, é uma escola para a vida. Segundo ponto, os nossos pensamentos e sentimentos não são confiáveis. Eu adorei o parágrafo que ela falou sobre dar carta branca para os nossos pensamentos. A nossa vida precisa ter o cheiro e o sabor de Cristo. Eu achei lindo isso também que ela falou. Então, se os nossos pensamentos não são confiáveis, não podemos simplesmente tê-los por base, sem uma supervisão, sem a supervisão de um adulto. E quem seria esse adulto? O Espírito Santo, que em João 14, no versículo 26, Jesus diz que o Espírito Santo, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. A gente precisa aprender a pensar os pensamentos de Deus. Isso acontece quando ouvimos, lemos e meditamos na palavra. E aí, Romanos 12, barulho de Bíblia. Paulo, eu amo Paulo, gente. No versículo 2 do capítulo 12,
ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É interessante que Paulo, ele não diz para que vocês se transformem pela prática das boas ações, ou então para que vocês sejam renovados pelas vezes que vocês forem bem-sucedidos na busca pelo contentamento. Não, ele fala pela renovação da mente. E a nossa mente ela é renovada a partir da exposição da palavra. Quando a gente se expõe à palavra, né? Porque a palavra ela é viva e o Senhor trabalha no nosso coração através da palavra. Paulo nos encoraja a colocarmos uma porção da palavra em nossas mentes, porque ele sabe que o problema está lá dentro, a fim de sermos transformados por ela. A Nancy coloca um trecho aqui. Por que dar autoridade aos problemas? Por que permitir que eles destruam a nossa alegria? Eles não podem nos dominar, a menos que nos curvemos e permitamos que eles governem sobre nós. Isso é uma verdade muito grande. Terceiro e último ponto. Este não é o fim, mas o começo. João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nesse texto, eu não sei se vocês já repararam, mas né, eu acho que nos 12 primeiros versículos, eu não lembro se é nos primeiros 12 versículos desse capítulo, Jesus ele conjuga o verbo permanecer de várias maneiras. E eu tenho certeza que não foi por acaso que ele fez isso. Sim. Porque você comentou, a Lívia comentou no episódio passado que não se trata de olhar apenas para Jesus, mas de seguir olhando para ele, né? Sim. Então não se trata de saber apenas que o contentamento é Jesus. Se trata de permanecer buscando o contentamento nele. Então fica aqui o meu encorajamento para mim, para as minhas amigas e para vocês que nos ouvem. Não pare de buscar. Permaneça com Cristo, porque não se trata de um encontro pontual, é uma jornada para a vida. Leia, busque, converse, medite, ore, confesse, ore mais, busque mais, confesse mais e louve mais, porque essa é a vida com Cristo, é a caminhada, é a jornada cristã. E, enfim, é só o começo. Não é o fim. Não é o fim. Muito bom, muito bom. Bianca conseguiu fazer aí 3 pontos que resumiram bem, Bi. Assim, toda... A verdade é essa, né? Você repetiu isso tantas vezes, eu acho que vocês vão concordar, né? E a gente chegou nesse ponto em comum, né? É a vida. É a vida. Eu sempre fico pensando assim que... O que vão dizer da minha vida quando a minha vida acabar, né? E eu desejo que a minha vida aponte para Jesus. E como que a gente pensa assim, né? Eu preciso fazer alguma coisa que apareça. Eu preciso realizar algo que deixe uma marca. Mas ser grato a Deus, estar contente em Jesus, influencia, testemunha, impacta tanto quanto, né? Você realizar algo que de repente, não sei, escrever um livro, ter uma obra que realize grandes coisas e alcance tantas pessoas, mas eu acho que a gente poderia incluir no nosso desejo para a vida, né? Ser alguém contente no Senhor. E a gente já falou tantas vezes que isso não é simplesmente alguém feliz. Mas é alguém satisfeito e que testemunha isso, né? É um desafio, mas é um convite para a vida. Gostei também quando você disse, Bia, assim, que o contentamento é sobre um relacionamento com Jesus, e depois completou, e eu diria, né? Um relacionamento com a palavra do Senhor. E que esse relacionamento, né? Ele é fruto... Na verdade, ele vai ser constante na medida em que eu entendo que a minha alma tem sede de Deus.
A minha alma tem fome é de Deus. Porque todos nós buscamos satisfação, contentamento em alguma coisa. Sim. Todos nós. Sem dúvida. Mas só existe um que sacia de fato a nossa alma, né? E por fim, algo que eu anotei e você disse é: se a gente não está se submetendo a Deus, a gente está submetendo a alguma outra coisa. Sim. No caso de descontentamento, a gente está se submetendo aos problemas, às circunstâncias, a gente está se submetendo ao nosso coração que questiona, que murmura. Por quê? Porque a gente não está se submetendo a Deus, à vontade de Deus, ao que Deus tem para nós também nessa circunstância que é contrária, de repente, a uma vida confortável, né? Muito bom. Deixa eu parar de falar, senão me empolgo. Camila, você. Vamos lá. É interessante ouvir primeiro a Liv, depois a Bi e... Depois a Lívia de novo. Depois a Liv de... Mas é que muda bastante, assim, na verdade, bastante coisa do que eu coloquei é o que vocês falaram, mas é isso que você falou agora, assim, é difícil, e ela fala no começo, né, que o contentamento pode parecer difícil. Sim. E eu creio que seja, quando a gente não faz, né, não busca na dependência do Senhor, né, dependendo da graça dele, quando eu não me submeto, quando eu não tenho uma vida cristã que seja consistente e obediente. Então é difícil daí. Sim. Porque aí eu não vou fazer como deveria, vai se tornar um peso, um fardo, né? Porque aí aquela coisa assim, eu preciso estar contente, mas não é real aquilo, não é de coração. Porque o que eu quero é agradar o meu coração, né? Sim. Eu no centro e não o Senhor. E aí isso se torna um peso. E aí ela diz, como a Lívia citou lá no comecinho, que não é opcional, né? É um requisito, mas é um requisito não severo, mas é algo que Deus espera, né? Deus espera isso de nós. Ele deseja nos ver exercitando, porque Ele quer nos ver nessa dependência dEle, né? Confiando nele, nos submetendo a Ele, a nossa alegria nele. Por isso que Ele requisita isso de nós, né? Porque é algo bom pra gente. E aí eu preciso ter essa ciência de tudo isso, esse conhecimento do que o Senhor deseja. Sim. Por quê? Para que daí eu consiga colocar em prática, né? Então as minhas escolhas vão ser em como eu vou lidar com as situações do dia a dia. E aí eu lembrei do jogo do contente, né? Eu não sei se vocês já viram isso, tem num episódio, é uma musiquinha, e na verdade acho que é da Poliana, e é muito legal porque ela faz o jogo do contente, tem até uma musiquinha, e aí são o quê? Escolhas que ela vai fazer diante da situação. Sim. Então aconteceu uma situação ruim, o que você vai escolher? Vou escolher ser contente, não vou deixar isso atrapalhar. Então uma partinha diz assim: aquele filme que você não vai ver porque a sessão tá lotada, fazer o quê? Que tal pegar um bom livro na estante para ler? Então sempre coloca algo no lugar da situação ruim. Sim. Isso é algo, não é cristão ali, a música, o filme, mas é algo que nós temos que procurar fazer, escolher estar contente diante das situações, porque senão a gente vai estar o tempo todo reclamando, porque coisas ruins vão acontecer no dia a dia, acidentes, situações, imprevistos, né? Então como eu vou escolher? E ela cita, escolher estar contente nos pequenos problemas do dia a dia, né? E aí quando os maiores surgirem, eu estou treinada para aquilo, porque eu pratiquei. Então eu sei como lidar com aquilo. Porque eu já exercitei essa situação. Escolher estar contente, nós tomamos certas posturas em direto contraste aos nossos impulsos carnais. Então eu lembrei de assim, quando meu filho derruba o copo de água, a minha intolerância, reação naquele momento, porque o meu coração, porque bagunçou, porque o que eu vou fazer? Gritar, ficar brava, mas eu posso escolher estar contente, lidar com a situação, e aquilo vai me ajudar a mudar a situação ali, que é o que ela fala, o contentamento desarma uma situação que poderia se tornar estressante. Então, ao invés de eu estressar aquele momento, o que eu vou fazer? Eu vou estar contente. Então vamos mudar o foco. E é o que ela fala, protege a unidade e a comunhão que nós temos em Cristo. Sim. Então não vai mudar a situação, eu gritando ou não, o copo caiu. A situação aconteceu, mas vai mudar a minha ação com relação à situação e manter a paz. Sim. Né? Então eu percebo que tem um contraste quando o contentamento e o descontentamento, né? O contentamento ele é saudável e o descontentamento é tóxico. Ela fala isso, né? Ela fala isso.
E ao mesmo tempo, o contentamento ele vai trazer paz e união. E o descontentamento é guerra e desarmonia. Isso dentro do lar, num relacionamento, no trabalho. Vai mudar a situação, porque a gente vai estar escolhendo, e tudo isso dependendo da graça de Deus. Sim. Né? A gente precisa disso, é uma escolha. Essa escolha vai depender de mim, de eu escolher isso. E por último, assim, de tudo, que foi o que falou bastante ao meu coração, é que para que eu consiga fazer essa escolha do estar contente, além de, em primeiro lugar, eu amar a Deus, ela fala que eu preciso amar a história que Ele tem para minha vida, né? Ela fala assim, escolha estar contente no lugar que Ele tem para você e com o que Ele está realizando na sua vida. E é isso, né? Assim, eu até escrevi aqui para eu nem chorar, mas a gente finaliza esse livro hoje, e eu já tinha lido, como todas aqui já leram. É minha cafeteira. Vai explodir. Deixa registrado que o café da Lívia é muito bom, então esse barulhinho... Já é o segundo episódio que você falou isso, obrigada. Então é sinal de que... É bom mesmo. Mas eu não poderia deixar mesmo de citar o quanto é real o contentamento quando a gente faz como a gente tem que fazer, né? Buscando no Senhor mesmo, e o quanto Deus falou comigo nesse tempo, usando a vida de vocês, da Nancy, né? Através do livro. E não é fácil mesmo, né? Muitas vezes vai parecer mais fácil reclamar e murmurar, mais fácil ficar se comparando, olhando a vida do outro, olhando o passado, né? Os planos frustrados e reclamar. Mas o ponto é que quando de fato eu entendi o porquê eu estou aqui, qual é o meu papel como cristã, quando eu aprendi que na verdade não é sobre mim, mas é sobre Deus, tudo mudou. Então hoje, na dependência da graça e da soberania de Deus, caindo e levantando, eu consigo olhar para toda a minha história, eu consigo olhar para toda a história que Deus fez na minha vida, né? O que Ele está fazendo, eu consigo aceitar. Porque eu entendo que se Deus permitiu, ou está permitindo que eu passe por tudo que eu tenho que passar, é porque Ele quer me ensinar algo. E aí eu lembrei de um trecho do livro da Elizabeth Elliot, né? O Sofrimento Nunca é em Vão, que ela fala assim, é precisamente nessas situações tão dolorosas, ter o que você não deseja e desejar de todo o seu coração algo que você não tem, que a ação de graças pode preparar o caminho para Deus nos mostrar a sua salvação. Então, quando eu escolhi o contentamento, tudo foi diferente, porque eu deixei Deus agir. A minha situação não mudou, mas eu mudei com relação à situação. E é isso que Deus fez na minha vida, né? Eu sei que na vida das minhas amigas aqui, espero que na de quem está ouvindo. E aí eu lembrei de um versículo que ela fala também no livro, de Salmo 50, 23. Tem duas versões, mas tem uma que fala assim, que é a mais... Fala assim, a gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra. Se permanecerem em meus caminhos, eu lhes revelarei a salvação de Deus. E tem uma versão que fala, quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. E é isso, porque é um sacrifício, né? Sim. E a gratidão tem que fazer parte do nosso coração, né? Do nosso coração, da nossa vida como cristã. É algo que a gente tem que exercitar o tempo todo mesmo. E depender dessa graça do Senhor nas nossas vidas. É isso. Amém, Ká. Amém. Não, a Camila falou, né, sobre sacrifício, né? E sacrifício é adoração, né? E aí eu tava pensando assim que contentamento tem a ver com essa vida de adoração. Eu lembro sempre, e já citei tantas vezes da frase do John Piper, né? Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Isso é adoração, né? Deus é glorificado quando a nossa vida aponta para quem Ele é, né? A nossa satisfação. Sim. A glória dele está em satisfazer. A glória dele está em ser a nossa alegria, né? Porque Ele de fato é. Sim. A última, a alegria última, a esperança última da nossa vida, né? E outra coisa que você falou, e é isso mesmo, né? Escolher estar contente em pequenas coisas geram grandes transformações.
Então, assim, né, a gente tá aqui gravando e conversando sobre isso já há quantos meses, né? E quanto a gente pode avaliar, assim, de nos expormos à palavra de Deus, de buscarmos, avaliarmos, aplicarmos isso na nossa vida, na dependência da graça, como você disse, como isso transforma. E uma outra coisa que você disse que é isso mesmo, porque a situação que envolve descontentamento, que envolve a frustração, que envolve a interrupção de planos, que envolve, enfim, até de coisas pequenas, você citou um filho derrubar alguma coisa no chão, a gente não muda aquilo, mas a gente pode escolher mudar a reação. E isso gera transformação também, e isso gera o florescer dos relacionamentos, como ela diz, né? Isso traz a paz de Deus para dentro, né, dos nossos relacionamentos. E no Senhor, na dependência da graça, a gente pode escolher isso. E que graça é essa? Né? E é claro que não é fácil, mas é um exercício que, à medida que você experimenta os frutos, você quer mais. Sim. E isso é bom, né? Isso é bom. Ah, muito bom. Eu ia falar mais alguma coisa, mas eu vou passar pra Adri primeiro. Depois eu vou falar de novo. Eu tenho essa carta branca desse grupo, porque eu sou a mediadora, entendeu? Então eu tenho essa carta branca. Mas muito bom. Adri, e você agora? Compartilha com a gente. Deus sempre me surpreende quando eu vou ouvindo vocês assim, porque eu acho que eu falei isso quase todos os episódios. Porque cada uma tem uma percepção diferente, né? E esse capítulo, acho que talvez tenha sido menor que a gente leu, né? Acho que, sei lá, Sim. 3 páginas, foi bem curtinho. E aí você fala, a gente precisa escolher aquele trecho, né? Você fala assim, ai, nossa, acho que alguém vai escolher esse trecho, né? Porque são poucos parágrafos, enfim. E aí a gente acaba se conhecendo um pouquinho, a gente fala assim, acho que essa vai escolher esse, né? E no final das contas, na verdade, assim, o Senhor falou de uma maneira totalmente diferente, né? Da que eu imaginei, e comigo, assim, foi, como sempre, bem pontual, né? Eu comecei uma devocional que fala sobre paz. Essas devocionais que tem na YouVersion, né? E eu tenho feito algumas e tem sido bênção. E aí, quando eu abri esse capítulo para ler, no dia ou um dia antes, eu tinha lido sobre a questão da quietude, do silêncio. E tinha visto alguns posts também, enfim, de algumas pessoas que eu sigo no Instagram. E aí eu falei, ok, Senhor, é isso então, né? Mas, por exemplo, isso foi o que me chamou a atenção, né? E para cada uma, outras palavras saltam aos olhos, né? Porque, na verdade, é o Senhor mesmo falando com a gente. Então, esse capítulo me chamou bastante a atenção sobre essa questão de como a gente precisa se aquietar e confiar. E aí, assim, né, nessa questão que a Ká falou, né, sobre um determinado momento, uma determinada circunstância, né, que acontece, porque a vida é cheia de sempre pequenos e grandes momentos, né? E ela também é feita de pequenas e grandes escolhas, né? E a gente precisa escolher um caminho, né? O contentamento é um caminho. E então é como se a gente chegasse, né? Como se a gente estivesse caminhando pela vida, né? E aí a gente se deparasse numa encruzilhada. E essa encruzilhada é esse momento tenso, que a gente precisa ter essa escolha. E que é onde, inclusive, a gente é tentado. Que é onde, inclusive, o nosso coração se agita, a gente muitas vezes age no imediatismo, a gente age no automático, e o nosso automático é o descontentamento. Sim. E, por outro lado, se a gente parar, se a gente conseguir enxergar, respirar, ponderar, tentar controlar esse impulso imediato do que a gente já está acostumado, a gente vai conseguir, pela graça,
do Senhor, escolher esse caminho do contentamento, escolher não brigar com o filho porque ele derrubou o copo de água que a gente falou 1000 vezes para tomar cuidado ou que ia cair. Isso é uma situação, né, Cá? E eu acho que com filho isso acontece bastante, mas a gente poderia aí citar N situações. E para a gente conseguir enxergar, para a gente conseguir prever, a gente precisa estar atento, a gente precisa se atentar. E muitas vezes por conta da correria do dia a dia mesmo, né, do horário, a gente tá sempre, parece que correndo atrás do relógio, né, das coisas que a gente precisa fazer, isso porque a gente tá de férias, mas a gente tá sempre, com 1000 coisas na cabeça, com sempre coisas para resolver e precisa, né, vou citar no meu caso, né, e ver coisas da casa, e ver coisas com os filhos, e o trabalho, enfim, e o marido, né, e a igreja, o ministério, enfim. E aí a gente se agita tanto e a gente vive nessa agitação, nessa ansiedade, e a gente acaba ficando consumido por isso, né, e que a gente nem nota, a gente tá imerso nisso e a gente não nota. E aí as nossas reações são como são, né? São como são, porque a gente não presta atenção. Mas é interessante porque, assim, quando a gente vai para algum lugar, ou pelo menos quando a gente quer ir para algum lugar, eu sou péssima de caminho. Eu sou péssima de caminho. Graças a Deus o Bruno é ótimo de caminho, meu marido. Mas eu sou péssima. Então, assim, Google Maps. O Maps me salva sempre. Mas a gente precisa, até para dar um Google, né, no Maps, a gente precisa antes escolher fazer isso. A gente precisa escolher o caminho que a gente quer, né? Ainda que seja alguém nos guiando, né? A gente precisa escolher o caminho. Então, a gente precisa enxergar a encruzilhada antes, porque senão, quando a gente chegar lá na encruzilhada, a gente não vai saber o que fazer. Muito provavelmente a gente vai tomar o caminho errado. Sim. E aí, para enxergar essa encruzilhada antes, né, essa situação tensa, quente, a gente precisa parar e refletir. A gente precisa parar e talvez lidar com esses pensamentos, com o que isso gera no nosso coração, né? Com essas situações desconfortáveis. Eu tenho tentado fazer esse exercício, mas eu confesso que para mim isso é muito desafiador, porque no final das contas, lidar com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos a respeito das situações não é confortável. Então a gente tentar prever algumas coisas não é confortável, né? Não é confortável a gente, falar, tá bom, Senhor, tá acontecendo isso, mas eu quero escolher esse caminho, né? Tentar colocar os sentimentos no lugar certo e tentar prever essas coisas antes e entregar para o Senhor, né, em oração e fazer esse exercício de submissão, de confessar. É algo realmente assim bastante desafiador, que nos humilha muito, porque nos faz enxergar realmente assim que nós somos totalmente dependentes, que nós não conseguimos. Senhor, isso daqui não é pra mim, eu não consigo, né? E aí, assim, aí a importância, né, da gente conseguir escolher esse caminho antes da gente chegar lá, né? Porque aí, pela graça de Deus, talvez de vez em quando a gente chegue lá, o Senhor vai nos ajudar a escolher o caminho do contentamento, o caminho que é leve, que agrada a Ele, que não é fácil, mas que por causa dele é possível
e se torna leve, porque a gente vai colocar a nossa esperança e a nossa alegria e a nossa paz no lugar certo. Então, e aí, num determinado momento do capítulo, ela fala assim: não subestime. Será que eu vou conseguir? O caminho vai deixar? Tava dando a volta. A volta do quarteirão perdido. A rua da Lívia tá um retorno. Ele sabe que tá um caminho, tá um acesso. O Maps tá deixando ele bem isso. Então ela fala assim: não subestime o poder da misericórdia e da graça de Cristo para transformar sua vida e seu coração. E muitas vezes a gente faz isso, mesmo nem percebendo que a gente faz isso, né? Porque no meio da agitação e da ansiedade, isso vai gerando certos medos no nosso coração. E esses medos vão fazendo com que a gente se enrijeça, vão fazendo com que cada vez mais a gente queira controlar, porque a gente acha que se a gente controlar, aquilo vai nos dar paz, e não vai. E não vai, porque é só o Senhor que pode nos trazer a perfeita paz. Sim. E Ele já fez. E a gente precisa ser lembrado disso. Então, e ela fala que a gente precisa observar os nossos pensamentos. Ela fala: observe os seus pensamentos. Só que a gente não observa o pensamento ali na hora do problema. Na hora do problema a gente já pensou, já chegou às próprias conclusões e só falta só falta fazer. A gente observa os nossos pensamentos lá antes, bem antes daquilo acontecer. E é naquele momento a sós com Deus, de quietude, de abrir mão, né, de soltar, de escolher o caminho do Senhor, é que a gente faz isso. E é um exercício difícil, não é um exercício fácil, mas a gente precisa se aquietar, a gente precisa buscar essa quietude. E aí eu lembrei do Salmo 46, não teria como não lembrar, né? O pastor Gessé da nossa igreja, logo no início da pandemia, ele falou muito sobre o Salmo 46 em várias pregações. E aí, né, tem esse versículo que fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, né? A gente precisa se aquietar nele. A gente precisa, essa palavra, né, aquietar, ela, no hebraico, ela significa soltar. Né? Pois é. E olha que interessante, né? Que interessante como a gente precisa aprender a soltar. E soltar significa confiar. Exatamente. Mas confiar também significa assumir risco. Porque significa que você não vai ter mais o controle. Só que assumir risco com o Senhor é fácil, né? Deveria ser, pelo menos, né? Porque que risco a gente tem com o Senhor? Nenhum, porque o Senhor é bom, né? Ele tem sempre o melhor para nós. Ele tem, e Ele sabe o que a gente precisa. Não é a gente que sabe, é o Senhor que sabe. Então a gente precisa desfrutar mais disso, né? E se lembrar que nós já temos tudo nele. Ela fala, né? Cante, ore, alegre-se no Senhor, né? Então a gente precisa fazer esse exercício de lembrar o nosso coração. Então sim, a gente precisa viver nesse exercício, mas também a gente precisa, antes do exercício, a gente precisa fazer um outro exercício, que na verdade, teoricamente não exigiria esforço físico nenhum, mas exige um esforço, acho que mental grande, de se aquietar. É interessante, né? A gente ficar em silêncio exige esforço, né? Sim. Mas eu acho que cada vez mais nos dias que a gente vive, isso exige um esforço cada vez maior. Então que a gente possa lembrar o coração nessa quietude, nessa solitude, como a Bianca falou, com o Senhor, de quem Ele é. De quem Ele é. Aquietai-vos e sabei. Lembrar o nosso coração de quem o Senhor é. E pra gente saber quem Ele é, a gente precisa conhecer. A gente precisa buscar. A gente precisa conviver. Pra então
a gente poder confiar, né? Então que a gente faça esse exercício, que a gente possa abrir mão, que o Senhor mesmo, né, por conta do seu grande poder e misericórdia, possa nos livrar de todos os nossos medos e possa nos lembrar que tudo que a gente precisa, a gente já tem nele, porque como a Bianca falou, né, a nossa alma tem sede de Deus. É tão fácil, né? Amém. É tão lindo, né, na teoria. É mais fácil, assim, a gente sofreria menos. Por que a gente faz o contrário, né? Por que a gente gosta de sofrer, né? Pra que facilitar se a gente pode complicar? Mas basicamente. Precisa ter emoção, né? Mas o Senhor converte, né? Até Converte. isso. Glória a Deus. O Senhor converte esse sofrimento naquele que precisa ser, né? Até quando a gente procura o Senhor, a gente estava comentando isso, né? Com a motivação errada, Sim. né? Ele usa para o nosso bem, né? É isso. Muito bom, gente. Eu acho que a fala da Dri termina nos lembrando de algo que também outras vezes nós falamos, né, e também nesse episódio, de que é uma jornada da vida, né, e como ela disse, assim, é um exercício, né, o contentamento. E enquanto ela estava falando, lembrei não só das nossas conversas, como de nossas conversas, que esse exercício, né, essa busca, que a gente gostaria que fosse constante e estável, mas nós somos limitadas, né? Nós somos frágeis e muitas vezes nós nos cansamos na caminhada. Sim. Né? Porque como ela disse antes, até no início da fala dela, a gente escolhe um caminho vislumbrando um destino final, onde a gente vai chegar. E a gente quer chegar logo. A gente quer chegar no fim logo. A gente quer aprender logo. A gente quer aprender logo. A gente quer estar pronta. Exato, pronta logo. Mas, como a palavra diz, né, o nosso tempo não é o tempo de Deus. E quando a gente olha do ponto de vista da eternidade, esse tempo ele é passageiro, né? Então, nessa caminhada, a gente pode cansar. E até eu coloquei, né? Vale a pena continuar? Vale, porque Isaías mesmo disse, né? Que aqueles que esperam, aqueles que esperançam no Senhor. Ai, não dá pra ver, né? Eu acho só eu vi sua cara agora. É escolher não se irritar. Mas como Isaías diz, né? Aqueles que esperam, aqueles que esperançam no Senhor, renovarão as suas forças. Amém. Esperança faz toda a diferença. Eu disse isso pra Bianca essa semana. Esperança nos move. É verdade. E a esperança no Senhor não nos frustra. A palavra diz, aquele que crer no Senhor não será confundido. Nesses dias de cansaço, a gente pode esperançar no Senhor. Amém. E sermos renovadas no Senhor. Então, vale a pena continuar? Vale a pena continuar. Vale a pena se exercitar? Vale a pena se exercitar. Vale a pena estar atenta? Vale a pena estar alerta? Vale a pena. Vale a pena. Por quê? Porque o Senhor é fiel. A Adri disse sobre paz, né? E desde que vocês todas estavam falando, eu lembrei de um versículo que eu sempre digo assim, talvez ele não seja óbvio, porque não é aquele versículo super bonito e claro, mas ele é um divisor de águas na minha vida por causa do Evangelho. Ele tá bem aqui no meu rack da sala, num quadrinho que eu ganhei da Adri, e é Romanos 5:1, porque ele diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo. Eu posso ter paz em Deus, porque por meio de Jesus eu tenho paz com Deus. Isso me lembra da minha identidade. Sim, é fato. A gente precisa lembrar quem Deus é, mas consequentemente eu lembro de quem eu sou nele. Amém. Identidade e contentamento andam muito próximos, né? Porque eu posso exercitar isso por causa de quem eu sou em Jesus. Então, minhas queridas, que a gente possa continuar escolhendo contentamento. Amém. Dia após dia.
porque vale a pena, porque isso transforma de dentro para fora, e porque, como a Bianca disse, e é fato, nós não buscamos o contentamento, nós buscamos Jesus, e isso gera contentamento nas nossas vidas. Então, minhas amigas, que jornada foi essa e que jornada continuará sendo? Queria agradecer vocês, essas minhas amigas aqui. Eu já disse tantas vezes isso, mas elas toparam, mesmo sem a gente nunca ter gravado um podcast. Mas conversar a gente sabe. Falar a gente sabe. Ligamos o gravador e chegamos até aqui, né? Nesse último episódio, com gratidão, com esperança, com expectativa, para aprendermos mais, para caminharmos mais, para sermos mais transformadas. E o meu desejo é que você que nos ouve seja influenciado, influenciada, impulsionada a buscar isso também na sua vida. Cristo faz toda a diferença. Terminamos aqui e não vamos terminar de forma diferente. A gente vai ler, cada uma de vocês, um trecho que chamou mais atenção nesse capítulo, mais uma vez incentivando a leitura do livro Contentamento, de Nancy Wilson, publicado em português pela editora Trinitas. Vou até marcar a editora Trinitas, hein? Nesse finalzinho aí, quem sabe a gente ganha um cupom de desconto. Um cupom de desconto para quem quiser adquirir o livro. Então, vou deixar aqui, vou postar lá no Instagram. E não esquece de se inscrever no canal. Sim, vou falar sobre isso também depois. No canal do YouTube. Você está ouvindo esse podcast ou pelo Spotify, ou pelo Apple Podcast, ou pelo Google Podcast, ou pelo canal do YouTube. E se você puder, enquanto você ouve esse podcast, clica aí no inscrito, me inscrever. É que o meu tá em inglês, subscribe. Acho que é se inscrever, né? Que tá escrito inscrever, pra gente poder aí aumentar os números de inscritos no nosso canal. Quem vai começar? Bianca, o seu trecho, por favor. Aprenda a ler o seu próprio coração e a reconhecer a inquietação do descontentamento. Leia a história de Deus corretamente e espere que Ele haja em todas as situações para o seu bem. Seja uma leitora da Bíblia e peça a Deus que Ele fale com você por meio dela. Observe os seus pensamentos e não deixe que eles se dispersem. Cante, ore e alegre-se no Senhor. Amém. Muito bom. Vamos com barulho mesmo. Agora, Camila. Alguém disse: de tudo que você puder obter, obtenha contentamento. Você não pode comprá-lo, mas pode tê-lo. Você pode aprendê-lo. Então inicie o aprendizado. Pratique o contentamento. Procure oportunidades para estar contente. Não desperdice nenhuma aflição ou problema que vier de encontro ao seu caminho. Tire proveito de cada aflição aplicando o contentamento. Muito bom. E por fim, Dri, seu trecho. O contentamento vem quando exercitamos o controle que nos é dado por Deus sobre nosso próprio espírito. Nós aquietamos nosso coração, nós nos submetemos ao nosso Pai. Nós nos livramos de nossas exigências, do mau temperamento, da inveja e ingratidão. E quando nos recusamos a dar lugar a essas coisas, vemos que a alegria da nossa salvação retorna. Podemos andar em quietude e confiança. Muito bom, muito bom. Leiam esse livro. Várias vezes. Muito E bom. compartilhem. E compartilhem. Façam grupos de livros e dividam o que Deus falar a seu coração. Vamos orar? Sim. Senhor, nós somos gratas. Gratidão que é fruto da graça, da misericórdia, do teu amor demonstrado a nós por meio de Jesus, sacrificado na cruz por nós. E através desse sacrifício na cruz, nós podemos nele ter acesso a uma vida nova em Ti, ó Deus. Obrigada por quem nós somos em Ti. Obrigada por quem Tu és acima de todas as coisas. Sim. E obrigada porque o Senhor está nos fazendo cada vez mais parecidas com Jesus. Amém. Que nele nós possamos encontrar toda a satisfação e contentamento que a nossa alma tanto anseia. É assim que eu oro, é assim que eu peço hoje e por toda a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
Este foi mais um episódio do podcast Este Dia e Aquele Dia. Para ter acesso a outros textos e outras informações, acesse o site esteaquele.com. Obrigada por ouvir e até a próxima!